Capítulo 119. Lodira fez o que o dono da casa disse, limpou a pintura nas paredes que continham os olhares julgadores, severos e tristes de seus muitos ancestrais, lavou a sujeira de uma sacada, fazendo o possível para fingir que não estava enfiando a mão na água suja repetidamente, com pouco sucesso. Vá ajudar a lavar roupa. Vá verificar a despensa. Vá levar esse pedido para os cozinheiros. As ordens dos muitos funcionários mais experientes eram dadas, em sua maioria, com um toque de satisfação, depois de ver a criança, antes orgulhosa, caprichosa e um tanto mimada, ter que trabalhar duro pela primeira vez na vida. No entanto, mesmo isso se desvaneceu, pois ela o fez sem reclamar, contendo as lágrimas a cada hora, mas se entregando às suas tarefas, deixando olhares nada cruéis para seus pequenos triunfos inúteis. Ela não se conteve mais quando chegou ao seu quarto, enrolou-se na cama sem tirar a roupa, deitou-se de lado, abraçou-se e deixou sua miséria sair no colchão de palha e no cobertor puído. Vou ser vendida. Não sou mais cidadã. Ele realmente convenceu o príncipe por isso. Não tenho lugar, nem status, nem nome, nada. Raji, se ao menos Raji me comprasse, sei lá, alguma coisa? Ou, talvez a duquesa. Ela não precisa de herdeiros meus e nós parecíamos nos dar bem, talvez ela se dê. Ela deixou seus pensamentos para trás e chorou até a exaustão a tomar. Ela acordou quando ainda estava escuro, horas depois, aventurando-se até o escritório de Anton, pegou um pedaço de papel de uma pilha que estava sobre a mesa, mergulhou a pena ao lado na tinta e rapidamente escreveu suas letras. Querido Rajan, estou em extrema necessidade, o pior está chegando. Então decidiu me vender para recuperar as perdas que sofri. Tenho apenas algumas semanas, não tenho ideia de quando isso vai te encontrar, ou se vai, não tenho ideia do que peço, exceto que você faça algo para me salvar desse destino. Se eu for com a caravana sazonal, então ela pertence à companhia de escravos de Lurgin. Por favor, não me importa o que você faça comigo, mas não me deixe lá, com amor, Lodira. Ela soprou levemente a tinta, dobrou a carta e começou a próxima. A duquesa Aivenor, não tenho ideia se você verá isso, mas se vir, eu imploro, salve-me, nós nos conhecemos há pouco tempo, mas eu não sou o que dizem que sou, eu não fiz o que dizem que fiz, por favor, nós nos unimos por Sobela, e eu guardei seu segredo, ninguém sabe, eu guardarei seu segredo, não importa o que aconteça, assim como mantive minha palavra, por favor, poupe algumas moedas e me tire deste pesadelo. Serei vendida para a companhia de escravos de Lurgin em breve, serei uma boa criada para você, leal para sempre sob seu comando se você apenas, por favor, não me deixe entregue a qualquer destino horrível que eu possa sofrer, com meu mais profundo respeito, Lodira. Quando tudo terminou, ela caminhou até os aposentos do administrador, mantendo os pés quietos e evitando ser vista nas sombras da propriedade Valoisin. Ela bateu na porta do mordomo. O eco fraco era quase imperceptível, ela sentia o coração bater acelerado no peito, um medo desesperado de ser pega e ter que explicar por que ela, a mais nova empregada, estava entrando sorrateiramente no quarto do velho mordomo na calada da noite. Seus olhos se moveram para a esquerda e para a direita, e não foi a primeira vez que ela invejou os sentidos dos elfos e de outras raças não humanas e sua capacidade de funcionar bem na escuridão. Felizmente, Albaer respondeu rapidamente, ela não entrou no quarto dele, apenas se inclinou parcialmente pela fresta, empurrou as cartas em direção à mão dele, e os dedos envelhecidos se fecharam sobre os papéis instintivamente. Obrigada, muito obrigada por isso. Eu nunca fui a melhor pessoa. Ela baixou a cabeça, envergonhada. Sei que às vezes fui uma vadiazinha mesquinha com você quando era pequena. Minha única desculpa é que eu era pequena. Não sabia de nada, mas você foi um pai melhor do que o que eu tive. E onde quer que eu vá, vou sentir sua falta. Ele abriu um pouco mais a porta e a abraçou. O calor do seu corpo sob a camisola cinza desbotada era uma mudança bem-vinda em relação ao frio do quarto vazio dela. Ela se agarrou a ele na ponta dos pés, beijou sua bochecha enrugada e acinzentada e se agachou novamente sobre os calcanhares. Lodira, eu nunca tive filhos, mas se tivesse tido um como você, já teria deixado esta cidade há muito tempo. Não é lugar para alguém como você. E esta casa nunca foi a certa. Onde quer que você vá, espero que seja o lugar certo.
Ele beijou a testa dela, e ela o deixou lá, fechando a porta atrás dele, e voltou para seu quarto, para sua cama, e dormiu em relativa paz. Você sabe o verdadeiro motivo pelo qual eu nunca viajei muito? Sado perguntou a Diana depois de mais um dia interminável de viagem. Não, por que isso, Sado? Perguntou Diana enquanto observava as grandes muralhas da cidade se fecharem. Por causa do tédio, é tão chato, odeio as carruagens, odeio a espera interminável, odeio a falta de controle fácil, odeio ser transportado de um lado para o outro, odeio os espaços apertados e o confinamento, odeio tudo isso. Ele estremeceu. Você caçava, não é? Perguntou Diana retoricamente. Isso é diferente, eu não ia longe, só até a cabana, e então eu estava no cavalo e tinha controle total o tempo todo, o mundo em si era tudo que me confinava, mas isso? Isso não me atrai nem um pouco. Ele balançou a cabeça com vigor decisivo. Diana reagiu com uma risada verdadeira e sincera diante da expressão amarga dele e dos lábios secos e franzidos. Príncipe Sado, se o mundo pensasse assim, poderíamos ter uma existência mais pacífica ao nosso redor, as pessoas ficariam entediadas demais para pensar em guerra. Ela deixou o riso sumir enquanto ele a encarava, tentando decidir se ela estava rindo com ele ou dele, antes de começar a bufar. Talvez, mas pelo menos estamos aqui agora, murmurou Sado ao ouvirem o portão se abrir. O portão se fechava no meio do dia, com uma visão clara por quilômetros em qualquer direção. Yamelu sempre foi um tipo paranoico, mas acho que isso tornava difícil de derrotar quando trabalhava com Rajen e os outros. Vou acreditar em você, respondeu Diana e começou a reclinar-se com as pernas apoiadas no assento. Você acha que ele sabe que estamos chegando? Se fosse eu, ele faria isso, mas a duquesa obviamente não é um príncipe. Se ela estiver disposta a esperar por uma audiência, não há obrigação. Podemos simplesmente avisar que estamos aqui e ficar em uma estalagem até que eles queiram falar conosco, Sado respondeu, dando de ombros. Diana fechou os olhos enquanto começava a se concentrar em sua tarefa, mas Sado já tinha a sua em mente. Ele observou atentamente quantos soldados patrulhavam as ruas, era um número incomum, alabardas eram sua arma preferida, e os prédios eram uma mistura de base de pedra e madeira nos andares superiores, apoiados por vigas transversais. O que mais lhe chamava a atenção era a armadura, quase toda de cota de malha, e a cidade possuía extensos canais com muitas pontes por onde passava o tráfego. Curiosamente, tudo se movia em um ritmo quase idêntico. Ordem, pensou Sado consigo mesmo e rabiscou suas observações na língua estrangeira. Cada barraca de comerciante era feita para combinar, cada barco que passava pelos extensos canais ia em uma direção, eliminando todo o caos, e cada homem que guiava os pequenos e longos barcos ao longo do caminho, fazia isso movendo seus longos mastros no mesmo ritmo, como já havia sido praticado muitas vezes. Foi trivialmente fácil percorrer o longo caminho até a hospedaria mais cara dos distritos superiores. Ao contrário de Pazem, Anaxim não tinha hotéis grandiosos. Todos os prédios, exceto a propriedade do príncipe, eram pequenos, em sua maioria de madeira, com apenas metade de pedra. No máximo, as pessoas andavam com roupas radicalmente diferentes das de Pazem. Era brilhante e colorido, sem dúvida, mas quase todos eram muito baixos, com calças cortadas na altura dos joelhos e camisas nos cotovelos. Os guardas usavam sandálias em vez de botas, e aos olhos de Sado, todos pareciam absurdos. Somente quando subiam uma colina é que se deparavam com construções mais firmes e pesadas. Pedra bruta era o material escolhido, seguido de tijolo. Curiosamente, grafites eram raros. Mesmo onde os prédios maiores de pedra começavam a se tornar mais comuns, as ruas tinham um cheiro vago, e a resposta para a causa desse odor estava nas valas de esgoto nas quais vários cidadãos pareciam simplesmente despejar baldes e seguir em frente. Ocasionalmente, um escravo com coleira de ferro era visto com uma vassoura sem escova empurrando o lixo, as vísceras e os materiais imundos em direção aos próprios canais. De lá, eram despejados sem cerimônia para flutuar e derivar na distante jornada para terras distantes. O distrito inferior deles deve feder mais que os campos de treinamento do Comestra no auge do verão, disse Sado com desgosto. Contanto que você não queira nadar nos canais deles, tudo bem, mas quem sabe por que escolheram um lugar com solo tão úmido?
Diana respondeu: Eu vim aqui uma vez com Kaiji, há muito tempo, e você tem razão, lá embaixo fede, mas eles mantêm um grupo de escravos que usam redes para dragar o pior e expulsá-lo da cidade. Além disso, é fácil de defender, sem magia obscenamente poderosa, e você não precisa usar nenhum equipamento de cerco pesado para chegar àquelas muralhas. Só as estrelas sabem o quão fundo eles tiveram que cavar para chegar a algum tipo de leito rochoso lá embaixo. A conversa cessou quando eles pararam em um prédio de 2 andares com revestimento de mármore fino e uma cúpula de tecido azul brilhante esticada sobre um conjunto de degraus curtos de pedra para proteger os visitantes dos elementos. Curiosamente, a porta não abria para fora, era uma única porta grande e pesada de madeira, e escravos de camisa vermelha com colarinhos prateados empurravam o lado mais distante de uma delas para abri-la, e a porta inteira girava para dentro no centro. Terras diferentes, caminhos diferentes, Diana deu de ombros e esperou. Sado pegou sua bainha e saiu da carruagem, prendendo-a novamente ao cinto, estendeu a mão para Diana, que a pegou e desceu delicadamente até o chão de paralelepípedos. Verifique com a estalagem para onde levar nossas mercadorias, nos dê alguns minutos, disse ela ao rapaz espinhento. De colarinho de ferro e roupas caras em verde e dourado. Sim, senhora, disse ele para Diana, de coleira de bronze, antes de estalar as rédeas e conduzir a carruagem para fora do caminho deles. Como você acha que vai ser? Perguntou Sado curiosamente enquanto subiam os degraus com as mãos erguidas entre eles. Como deve ser, meu bom príncipe das correntes, enquanto você estiver aqui para ser meu escudo, não posso ser morta ou ameaçada nesta cidade, e enquanto eu for livre para ser eu mesma, atingirei o coração que eu quiser. Diana deu um meio sorriso agradável pelo canto da boca, que Sado pôde ver. Sabe, diferenças à parte, podemos formar uma excelente dupla. Sado olhou para ela com o canto do olho e deu uma piscadela. Talvez sim, disse Diana confiantemente enquanto um escravo pressionava a porta e começava a circular para eles, permitindo que entrassem. Freijin prostrou-se diante da alcova vazia do templo que sua senhora a obrigara a construir. Novamente, rezou por força de vontade. Deus inominável da morte, ouvi seu adorador louvar muitas vezes sua vontade e mensagem. Sofri as surras e me fortaleci, mas tudo o que desejo está além de mim até que sua senhora retorne. Não peço que faça por mim. Apenas que me ajude a ser forte o suficiente para fazer por mim mesma. Ela se levantou novamente do lugar reservado. Até então, apenas alguns haviam se tornado visitantes, Sargento Vargas, Onimeus e um punhado dos outros 25, mas era uma semente que ela prezava. Às vezes ela estava sozinha, às vezes eles estavam em grupos ou pares. Mas não era comum que alguém fosse lá durante algum período do dia. Ela voltou para o quarto, saboreando a sensação da grama quente sob os pés, e então calçou os sapatos para entrar na grande propriedade. Nenhum dos escravos incomodou a administradora com seu trabalho, ninguém sequer falou com ela, o que era bastante normal. Eles cuidavam dos lençóis, tiravam o pó, limpavam e, de resto, simplesmente realizavam suas tarefas, assim como ela. Despachando equipes de trabalho para os projetos de reconstrução e expansão que sua senhora lhe havia deixado. Ao se sentar à mesa, ela ficou novamente maravilhada com sua dona, apoiou a cabeça nas mãos. Como ela pôde escrever tanto? Ela nunca dorme. Questionou-se, pegou o próximo documento do topo da lista e começou a trabalhar. Ela estava no 12º documento logístico quando 3 rostinhos apareceram, depois que o longo dia chegou ao fim. Freijin estava prestes a perguntar o que queriam, mas ficou imediatamente claro que não queriam palavras. Elas se aproximaram da mesa dela e a abraçaram como se fossem uma só. Freijin sentiu o coração derreter com o carinho. Lena, sem surpresa, foi a primeira a falar. Quando não estavam em uníssono, ela costumava ser a primeira. Não sabíamos que vocês sangravam por nós. Não seremos mais de novo. Quem te contou? Ah, foi a Lady Solution, não foi? Freijin perguntou com uma expressão pesada e cansada. Aquela mulher, me escutem, não quero que nenhuma de vocês 3 pense nisso. Foi só um teste que eu tive que passar. Ela não ia me deixar ter nenhum de vocês se eu não estivesse disposta a ir longe o suficiente, e eu não poderia continuar sem vocês, era egoísmo, só isso. Freijin tentou forçar a normalidade em sua voz.
Tentou falar sem rodeios como se não tivesse sido nada. Não foi muito eficaz. Eu vou lutar com ela de novo, disse Freijin com uma resolução silenciosa. 2 das minhas filhas são escravas, eu não aguento. Eu conquistei isso perdendo. Ela puxou sua coleira de bronze, mas não vou deixar minhas filhinhas como posse de ninguém. Vou lutar com ela de novo. E se ela matar você? Escravos que se rebelam, eles são mortos o tempo todo. Viema estremeceu e agarrou-se ao braço da mãe. Eu não acho que ela vá, mas onde você aprendeu isso? Freijin perguntou num tom áspero e maternal. A mão de Viema foi automaticamente para o olho. Aquele que te comprou antes, Freijin imaginou, e sua filha abaixou a cabeça para fazer um pequeno aceno de cabeça. É por isso que eu preciso, não acho que ela vá me matar, pelo que ela disse antes, nem punir nenhum de vocês, mas enquanto vocês duas forem posses, quem sabe o que pode acontecer. Eu não aguentaria, Freijin disse em voz baixa. Nem Lena nem Strain disseram nada a princípio, mas depois de um momento, uma das mãos de cada uma foi para as bochechas opostas, e expressões resolutas se formaram nos rostinhos. Não, disseram juntos. Nossa mãe e nossa irmã se foram. Da próxima vez que precisarmos lutar por nós, faremos isso nós mesmas. Elas disseram isso como se tivessem lido a mente uma da outra. Da próxima vez que lutar, lute por você. Freijin abaixou a cabeça e as abraçou, sem promessas, mas por enquanto, antes de irmos para a cama, não vamos nos preocupar com isso. Não foi preciso dizer mais nada pelo resto da noite.